gente, é a Larissa aqui. Na aula de hoje de ciência nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Então, por que nós classificamos os seres vivos? Vocês sabem que tudo a gente encontra um padrão, a gente classifica. Por exemplo, as camisas, as camisetas, os vestidos, as calças, os sapatos, tudo a gente organiza e a gente tenta padronizar aquilo. Por exemplo, todos os sapatos são guardados na sapateira. Os livros são guardados em prateleiras. Tudo que a gente encontra que tem formas ou cores parecidas, a gente organiza, a gente padroniza aquilo. Então, com os seres vivos não foi diferente. Então, diante disso, a gente tem duas principais classificações de seres vivos, começando por Aristóteles, que foi conhecido como o pai da zoologia, e ele classificava os seres como seres superiores, que eram os animais com sangue, e os seres inferiores, que eram os animais sem sangue. E a classificação de Linné, que é o pai da taxonomia, e ele dividia os seres vivos em um sistema natural, que consiste em classificar os seres vivos a partir de aspectos biológicos. Vamos ver como foi isso. A taxonomia é o ramo da biologia que estuda a classificação e a nomenclatura dos seres vivos. Então, como a gente classifica e como a gente nomeia esses seres vivos. Então, Linné dividiu os seres vivos em 7 categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu coloquei uma dica aí para vocês não esquecerem essa ordem, que a gente decora essa pequena palavra que é reficofage. Deste jeito que eu escrevi aí. Por quê? Porque vocês vão lembrar, ó. RE, o ET é minúsculo, né? Então é reino. FI, de filo. O C, de classe. O O, de ordem. O FA, de família. O G, de gênero. E o E, de espécie. Então, o reino ele engloba o filo engloba a classe a ordem engloba a família engloba o gênero e o gênero engloba as espécies. Entendeu? O maior de todos é o gênero e o menor a espécie. Vamos ver agora um pouquinho de cada um deles. As categorias, né? Espécie, conjunto de indivíduos semelhantes e capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, indivíduos semelhantes que conseguem cruzar entre si e ter descendentes férteis, a gente chama de espécie. Gênero, indivíduos de espécies diferentes que apresentam características semelhantes. Por exemplo, o leão e o tigre, aí, eles são parecidos, né? Gato, eles parecem um gato, né? Eles parecem felinos carnívoros, né? Então, eles têm semelhança. Então, eles são de espécies diferentes, mas têm um gênero igual. Vamos seguir. Família. Gêneros que apresentam características semelhantes são agrupados como família. Exemplo, o cão doméstico, que é do gênero Canis, e a raposa vermelha, que é do gênero Vulpes. Então, aí na família são animais de gêneros diferentes que apresentam características semelhantes. E aí a gente engloba eles em família. Ordem. Famílias com características semelhantes são agrupadas nesse grupo. Então, vamos lá. Ordem é o quê? A gente pega famílias diferentes, mas que têm características semelhantes. São agrupadas nesse grupo que é a ordem. Por exemplo, temos os carnívoros. Nas imagens vocês estão vendo os diversos carnívoros aí, né? Felinos, cães, onça, urso, raposa, são animais diferentes, mas são englobados na mesma ordem. Vamos lá. Classe. As ordens são agrupadas em uma categoria chamada classe. Então, sempre vocês vão vendo que a gente está aumentando, né? A gente partiu de espécie, depois de espécie nós viemos para família, depois de espécie nós viemos para gênero, depois de gênero nós viemos para família e da família viemos para ordem e agora a gente estamos nas classes. E as ordens são agrupadas em uma categoria chamada classe. E, por exemplo, a perereca, o sapo e a salamandra são de ordens diferentes, mas apresentam a mesma classe, que são dos anfíbios. Então, eles têm ordens diferentes, são espécies diferentes, mas têm semelhanças que os enquadram na mesma classe. Vamos continuar aqui. Filo, conjunto de classes que formam um filo. Então, o conjunto daquelas classes, por exemplo, os anfíbios que a gente viu agora,
formam um filo. Por exemplo, os vertebrados. Então, na imagem nós temos um tigre, um macaco, um peixe, um sapo, todos eles englobam o mesmo filo dos vertebrados. E agora, depois do filo, o que engloba tudo isso que a gente começou falando foi o reino. E o reino ele está dividido em 5 reinos, na verdade. O reino Monera, o reino Protista e o reino Plantae, o reino Fungi e o reino Animalia. O reino Monera são as bactérias e as arqueobactérias. O reino Protista, as algas unicelulares, pluricelulares e os protozoários. O reino Plantae é constituído das plantas, desde as briófitas até as angiospermas. O reino Fungi, que temos todos os fungos, e o reino Animalia, que é composto por todos os animais, desde as esponjas até os mamíferos mais complexos. Então, a gente já entendeu um pouquinho como é que funciona isso. A gente parte de espécie, que é o menor, e vai para o reino, que é o que engloba todas as outras categorias, né? Agora eu vou explicar para vocês como a gente faz para dar a nomenclatura científica das espécies. Porque Linné, ele além de classificar as espécies, ele também criou regras para nomear as espécies, que a gente chama de nomenclatura científica ou binominal. A primeira regra é: os nomes científicos devem ser escritos em latim, porque naquela época o latim era meio que uma língua universal da ciência. Segunda regra: nomes científicos são formados por 2 palavras, por isso que em cima a gente colocou que é binominal. A primeira representa o gênero e a segunda o nome específico da espécie. Terceira regra: quando escrevemos um nome científico, devemos destacá-lo do resto do texto, colocando em itálico, negrito ou sublinhado. Então, se eu estiver escrevendo um texto e aí no meio eu tenho que escrever um nome científico de um certo animal, eu vou ter que escrever ele de uma forma diferente, eu tenho que dar um destaque para ele. Quarta regra: o gênero deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Já o nome da espécie é escrito todas em letras minúsculas. Então, quando eu for escrever, o primeiro nome representa o gênero, né? Então, a primeira letra vai ser maiúscula, por exemplo, H, e os demais vão ser minúscula. E a segunda palavra que vai determinar que é a espécie é tudo minúsculo. Vamos ver isso melhor. Por exemplo, a nossa espécie humana. O nosso reino é o Animalia. O nosso filo é o Chordata. A nossa classe é Mammalia. A ordem, Primates. Família, Hominidae. Gênero, Homo. Espécie, como a gente chama, Homo, com a letra H maiúscula, os demais minúsculos. Sapiens, com as letras tudo minúsculas. Homo sapiens. Vamos lá, eu deixei uma atividade para vocês fazerem aqui do livro da página 41, 42 e 43. E no caderno eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Eu quero que vocês classifiquem os gatos, cavalos e as galinhas em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então é só isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, tá?